Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Não deixe de semear em tempos de crises. Assim terás uma colheita abundante. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança teu pão sobre as águas, isso significa que devemos ser generosos, ou seja, mão aberta em contribuir com o que temos para manter o conjunto das atividades da obra de Deus, que tem como propósito sempre alcançar novas pessoas para o reino de nosso Senhor. Isso aparentemente parece que não terá nenhum resultado. Contudo, mais tarde certamente resultará em recompensa. Portanto, seja generoso. Não ouça os críticos avarentos de plantão, que não investem nada na obra de Deus e nem tampouco na vida de ninguém. Jesus disse: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Todos os bens que possuímos nesta vida um dia terá seu fim, mas uma atitude de fé em ajuntar tesouros no céu certamente resultará recompensa não somente nesta vida, mas também na eternidade. Na palavra de Deus, há grandes promessas financeiras para aqueles que devolvem as primícias e os dízimos do Senhor. Portanto, Deus quer derramar suas provisões sobre você. Ele quer também remover da sua casa a miséria e as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, conforme prometido em sua palavra. Então creia, lance o teu pão sobre as águas, pois Jesus é a fonte das águas vivas. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Uma denominação, uma igreja ou um ministério que prega o evangelho avança e cresce, conquistando novas vidas para o reino de Deus. Sempre haverá novas atividades, novos projetos, novos alvos e etc. Portanto, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. É exatamente nos tempos de avanço e de crescimento da obra de Deus que somos provados em nossa generosidade, pois não sabemos o que vai acontecer em nosso futuro. Por isso, é melhor semear no reino de Deus do que ser egoísta ou avarento, guardando tudo para nós mesmos. Portanto, somos desafiados pelo Senhor a colocarmos em prática nossa fé para que em nossa busca por Ele possamos ser respondidos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em nossas vidas não existem somente tempos de tranquilidades, mas também de tempestade. Portanto, precisamos da fé que nos faz prosperar em tempos de crises. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Há tempos de paz, alegria, vitórias, conquistas e grandes colheitas. Mas existem também tempos difíceis, de adversidades, tristezas, perdas, fracassos e pequenas colheitas. Portanto, é necessário viver da fé, pois além de agradar ao Senhor, permaneceremos firmes, semeando sempre, mesmo em tempos de crises. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O vento fala de adversidades, situações que acontecem no dia a dia e que tentam tirar a nossa atenção dos alvos maiores. Nós não fomos chamados para observar a força do vento ou das tempestades da vida, e sim para focar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Portanto, tire os seus olhos das tempestades da vida e passe a olhar para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Geralmente, em tempos difíceis, poucos agricultores semeiam,
porque o solo não é muito propício. Entretanto, só terão colheitas aqueles que semearem em tempos difíceis. E no reino de Deus não é diferente. Somente aqueles que mantêm seus olhos focados no Senhor semearão com fé e colherão seus frutos. Observe o exemplo de Isaque. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Isaque semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, ou seja, numa terra que não produzia nada e num tempo de escassez, fome e seca. Mas colheu 100 vezes mais, porque não olhou para a crise em sua volta, mas para o Deus Todo-Poderoso, que faz a semente brotar e prosperar abundantemente, mesmo em tempos de crises. Portanto, não espere em condições favoráveis para então semear. Não olhe para o tempo se está tempestuoso. Você não depende de boas circunstâncias para semear, mas do Senhor, que é poderoso para abençoar mesmo em tempos de crises. Portanto, tende fé em Deus, pois esse é o tempo de semear no seu reino. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. O crente fiel lança a sua semente pela fé independente das circunstâncias, pois ele crê no Deus que faz a semente germinar e crescer. Logo, para ele não importa se o tempo está propício, pois não depende das condições favoráveis para semear, mas do Senhor, o Deus do impossível, que é poderoso para fazê-lo prosperar abundantemente, mesmo em tempos de crises. Então não fique pensando: eu ganho muito pouco e como pagarei meus compromissos? Portanto, diz a palavra do Senhor: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Só Deus conhece o caminho do vento e como se formam os ossos do bebê no ventre de sua mãe. Isso quer dizer que as obras de Deus estão escondidas até o momento que tudo está pronto para nascer. Isso significa que não estamos vendo o que Deus está gerando no reino espiritual. Mas Deus está agindo em segredo e no tempo certo você colherá os frutos. Mas se semearmos somente quando os ventos e as nuvens forem favoráveis, nunca vamos ter uma colheita próspera e abundante. Pois semear é um ato de fé, e é a fé que nos faz honrar a Deus. Portanto, seja fiel a Deus. Semeia continuamente e não deixe de semear. Pela manhã, semeia a tua semente e, à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O crente que semeia na obra de Deus, independente das condições financeiras, sempre terá uma colheita abundante, pois ele semeia em tempos de crises, porque crê e reconhece que toda semente e tudo o que tem vem das mãos do próprio Deus. Aleluia! Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Deus quer prosperar seu povo, mas ele deseja ver em cada um de nós uma atitude de fé, gratidão e um coração disposto a semear sempre, em qualquer circunstâncias. Portanto, não podemos esquecer que tudo o que temos vem de suas mãos, inclusive a semente que semeamos. Então, queridos, mesmo em tempos de crises, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Assim terás uma colheita abundante. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Até a próxima.